Uma guerra no Oriente Médio pode parecer algo distante, mas basta um ataque militar para algo acontecer quase que imediatamente. O preço do petróleo dispara, os mercados financeiros entram em alerta e pouco tempo depois o impacto começa a aparecer no lugar mais inesperado possível, no seu bolso. Nos últimos dias, uma nova onda de tensão envolvendo grandes potências militares voltou a colocar uma das regiões mais sensíveis do planeta no centro das atenções do mundo. De novo. Ataques, respostas militares e ameaças de escalada reacenderam um conflito que vem se acumulando há décadas. E quando isso acontece em uma região que concentra alguma das maiores reservas de petróleo do planeta, o efeito passa facilmente às fronteiras do campo de batalha. O mercado reage, o preço da energia sobe e aos poucos esse aumento começa a se espalhar pela economia global como um efeito dominó. Combustíveis ficam mais caros, custos de transporte aumentam e até o preço dos alimentos podem subir. Em um país como o Brasil, onde grande parte das cargas depende de caminhões, essa cadeia de efeitos pode atingir praticamente todos os setores da economia. Mas, como duas nações que hoje são rivais históricos chegaram a esse nível de tensão? Por que uma guerra em um ponto específico do Oriente Médio pode ter poder suficiente para mexer com o preço da gasolina, do frete e até do supermercado aqui no Brasil? Por que essa disputa se tornou uma das principais fontes de instabilidade geopolítica do mundo? E de que forma um conflito militar pode acabar influenciando a inflação, juros e o custo de vida em países que estão a milhares de quilômetros de distância? Para entender como chegamos até aqui e por que essa nova crise pode ter impactos globais, precisamos voltar algumas décadas na história e entender como começou a rivalidade entre dois dos países mais influentes do Oriente Médio. Para entender por que o mundo inteiro está olhando novamente para o Oriente Médio, é preciso começar com um fato que muita gente não conhece. Israel e Irã nem sempre foram inimigos. Durante décadas, os dois países mantiveram relações relativamente amistosas, mesmo o Irã tendo se oposto à divisão da Palestina, que levou à criação de Israel em 1948, que basicamente foi a separação da região de Israel para os judeus e a Palestina para os árabes. Mesmo depois disso, o Irã foi o segundo país islâmico a reconhecer o novo Estado israelense, logo depois do Egito. Na época, o Irã era governado por uma monarquia liderada pelo Shah da dinastia Pahlavi e era considerado um importante aliado dos Estados Unidos na região. Israel, cercado por países árabes hostis desde sua criação, buscava aliados fora do mundo árabe para equilibrar o jogo geopolítico. O Irã acabou se tornando um desses parceiros. Por algum tempo, essa relação funcionou como um contrapeso às tensões regionais. Mas tudo mudou em 1979. Naquele ano, aconteceu um dos eventos mais importantes da história do Oriente Médio: a Revolução Islâmica Iraniana. O movimento liderado pelo Ayatollah Khomeini, que derrubou o regime do Shah e instaurou no país uma república islâmica baseada em princípios religiosos e fortemente contrária à influência ocidental. A partir daquele momento, a política externa iraniana mudou radicalmente. O novo regime rompeu relações com Israel, passou a rejeitar sua legitimidade e transformou a hostilidade ao país em um dos pilares da sua identidade política. A antiga embaixada israelense em Teherã, capital do Irã, foi entregue à Organização para a Libertação da Palestina, símbolo da nova postura do governo iraniano em relação ao conflito com Israel. Segundo o especialista Ali Vaez, diretor do programa para o Irã International Crisis Group, essa postura não foi apenas estratégica, mas também ideológica. Abre aspas. A aversão a Israel foi um pilar do novo regime iraniano porque muitos de seus líderes havia treinado e participado de ações de guerrilha com palestinos em lugares como o Líbano e tinha uma grande simpatia por eles. Fecha aspas. Desde então, a causa palestina passou a ocupar um lugar central na política externa iraniana, e manifestações de apoio aos palestinos
tornaram-se frequentes em Tirã. Mas a rivalidade entre Israel e Irã não se limita a apenas discursos políticos ou divergências ideológicas. Com o passar das décadas, ela evoluiu para uma disputa estratégica por influência em todo o Oriente Médio. O Irã começou a apoiar grupos armados que se opõem tanto a Israel quanto à presença dos Estados Unidos na região. Entre esses grupos estão o Hezbollah, no Líbano, o Hamas, na faixa de Gaza, e os Houthis, no Iêmen, organizações que frequentemente entram em confronto com Israel e seus aliados. Esse conjunto de alianças ficou conhecido como Eixo da Resistência, uma rede de movimentos e milícias apoiadas por Tirã que atuam em vários países do Oriente Médio. Segundo analistas, Israel passou a enxergar essa rede como uma ameaça estratégica regional, já que ela permite ao Irã exercer influência militar e política muito além de suas próprias fronteiras. E essa disputa raramente acontece de forma direta. Nas últimas décadas, Israel e Irã passaram a travar aquilo que muitos especialistas chamam de guerra nas sombras. Nesse tipo de conflito, ataques indiretos, sabotagens e operações secretas substituem guerras abertas entre exércitos nacionais. Ao longo dos anos, essa disputa já incluiu atentados, assassinatos de cientistas ligados ao programa nuclear iraniano e ataques cibernéticos contra instalações estratégicas. Um dos principais pontos de tensão nesse conflito é o programa nuclear iraniano. Israel considera a possibilidade do Irã desenvolver armas nucleares uma ameaça existencial. Por isso, ao longo dos anos, o governo israelense tem defendido que o regime iraniano não pode ter acesso a esse tipo de armamento. Para o Irã, por outro lado, o programa nuclear é frequentemente apresentado como um projeto com fins civis e de geração de energia, embora essa explicação seja contestada por diversos governos ocidentais. Essa disputa estratégica se tornou ainda mais intensa nos últimos anos. Segundo analistas, os ataques recentes contra o Irã também estão ligados à tentativa de enfraquecer o eixo da resistência e reduzir a influência iraniana no Oriente Médio, especialmente após a escalada da guerra envolvendo Israel e o Hamas na faixa de Gaza, como explicou o professor de Relações Internacionais Bruno Huberman, da PUC de São Paulo. Abre aspas. O Irã tem forte relevância para a questão palestina e para os grupos islâmicos de resistência armada que buscam revolução armada e a libertação nacional radical na Palestina. Fecha aspas. Hoje, essa rivalidade é considerada uma das principais fontes de instabilidade no Oriente Médio, e a sua intensidade varia de acordo com o momento geopolítico. E foi justamente essa tensão acumulada de décadas que explodiu novamente nos últimos dias, quando ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel atingiram diversos alvos no Irã, provocando uma rápida resposta militar e ampliando o risco de uma escalada regional. Mas além das implicações militares e políticas, existe um fator que conecta diretamente essa guerra ao restante do mundo, um recurso que move a economia global: o petróleo. Se existe um elemento que conecta diretamente as guerras no Ocidente com o bolso de todo mundo, esse elemento é o petróleo. A região concentra algumas das maiores reservas e rotas estratégicas de energia do planeta. Sempre que há conflitos militares envolvendo países produtores ou rotas de transporte de petróleo, o mercado reage rapidamente com medo de interrupções no fornecimento global. Esse temor costuma provocar fortes oscilações nos preços da commodity nos mercados internacionais. Foi exatamente isso que aconteceu após o início do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Com os ataques e o aumento da tensão na região, o preço do petróleo disparou e ultrapassou a marca simbólica de $100 por barril, um patamar que é associado a momento de forte instabilidade geopolítica. A reação foi imediata. Bolsas de valores passaram a oscilar e empresas ligadas ao setor de energia registraram valorização significativa. Segundo o economista Rodrigo Marcati, o comportamento do mercado reflete principalmente o risco de uma interrupção na oferta global de energia. Abre aspas. O fundamento é que existe uma possibilidade de choque de oferta por conta do Estreito de Hormuz e por todo o abastecimento que aquela região é responsável por fazer. Fecha aspas. Cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo passa pelo Estreito de Hormuz, e com toda razão, as empresas têm medo de passar por aqui com medo de serem bombardeadas. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo é outra. Como essa alta do petróleo chega até o Brasil?
A resposta começa pelo funcionamento do próprio mercado de energia. O petróleo é uma commodity global negociada em dólar. Isso significa que o preço pago por refinarias e distribuidoras no mundo depende do valor internacional da commodity e a cotação da moeda americana. Quando o barril sobe no mercado internacional, os custos da cadeia energética também tendem a subir. No Brasil, isso costuma se refletir nos combustíveis. Embora a Petrobras nem sempre repasse imediatamente as variações internacionais para o consumidor, especialistas consideram improvável que os preços mais altos do petróleo não acabem pressionando os combustíveis caso o patamar elevado se mantenha por muito tempo. Se o petróleo permanece caro, gasolina, diesel e combustível de aviação também tendem a ficar mais caros. E é aqui que começa um verdadeiro efeito dominó na economia. O primeiro impacto aparece diretamente no transporte. O Brasil tem uma característica logística muito particular. Cerca de 80% das cargas do país são transportadas por caminhões, que dependem diretamente do diesel. Quando o combustível sobe, o custo do frete aumenta em praticamente toda a cadeia produtiva. Para empresas e produtores, esse aumento precisa ser compensado de alguma forma, e geralmente ele acaba sendo repassado para você, o consumidor final. Isso significa que o impacto de uma guerra no Oriente Médio pode chegar até o seu carrinho de compras no supermercado. Produtos básicos como arroz, feijão, carnes e diversos alimentos industrializados podem ficar mais caros simplesmente porque ficou mais caro transportá-los. Mas o impacto não para só no transporte. O agronegócio também pode sentir os efeitos desse tipo de crise. A produção agrícola depende intensamente de combustíveis para operar máquinas, transportar insumos e escoar a produção. Além disso, o Brasil importa grande parte dos fertilizantes que usa na agricultura, e o Oriente Médio é um importante fornecedor de algum desses produtos, como a ureia. Quando há ataques de plantas de gás ou instabilidade na região, o preço desses insumos pode subir rapidamente. Com fertilizantes mais caros e diesel mais caro, o custo de produção no campo aumenta. Isso reduz a margem de produtores e pode acabar pressionando ainda mais os preços dos alimentos. Mas ainda existe um terceiro efeito importante: a inflação. Quando combustíveis e alimentos sobem de preço ao mesmo tempo, o resultado costuma ser um aumento generalizado no custo de vida. Isso acontece porque energia e transporte são componentes fundamentais na economia. E quando a inflação começa a subir, entra em cena outra peça importante da economia do Brasil: o Banco Central. A principal ferramenta usada pelo Banco Central para controlar a inflação é a taxa de juros, também conhecida como taxa Selic. Antes da crise do Oriente Médio, muitos analistas esperavam que pudesse haver um corte nos juros básicos no Brasil, mas com o risco de aumento nos preços causado pelo petróleo, esse cenário pode mudar. Juros mais altos ou cortes menores na taxa básica significa crédito mais caro para famílias e empresas. Financiamentos imobiliários, empréstimos, créditos para empresas e investimentos produtivos podem se tornar mais caros, o que tende a desacelerar o crescimento econômico. Segundo especialistas, a volatilidade observada nas bolsas nos últimos dias reflete justamente a incerteza sobre o tamanho e a duração do conflito. O próprio economista Rodrigo Marcati destaca que o impacto real da guerra depende principalmente do tempo que ela durar. Abre aspas. Você precisaria dessa situação atual se intensificar e durar pelo menos 40, 50 dias para aí, de fato, ter um problema de oferta maior e sustentar esse preço de petróleo num patamar acima dos $100. Fecha aspas. Enquanto o mercado tenta entender o tamanho do conflito, investidores reagem diariamente às notícias vindas da região. E, curiosamente, em meio a tantos riscos, pode existir até um pequeno efeito positivo para o Brasil. Em momentos de instabilidade global, alguns investidores buscam diversificar seus recursos e acabam direcionando parte do capital para mercados emergentes. Esse movimento pode gerar entrada de dólares no país e até fortalecer temporariamente a moeda brasileira. Mas especialistas alertam que esse tipo de benefício costuma ser limitado e não compensa os impactos negativos provocados pela alta dos combustíveis e pela pressão da inflação. No fim das contas, o que essa crise mostra é que a economia global funciona como um grande sistema interligado. Uma guerra que começa em um ponto estratégico do planeta pode atravessar oceanos e continentes e acabar influenciando o preço da gasolina e do crédito em países que estão a milhares de quilômetros de distância. Mas, diante de um cenário tão incerto,
surge uma pergunta inevitável: o que pode acontecer daqui para frente e como podemos nos preparar para os impactos dessa nova crise global? Nos últimos dias, o Oriente Médio voltou a lembrar ao mundo de uma realidade. Conflitos nessa região raramente ficam confinados a um único país. O que começa como um ataque militar localizado pode rapidamente se transformar em uma disputa muito maior, envolvendo alianças regionais, interesses estratégicos e grandes potências globais. Diante desse cenário, entender a relação entre geopolítica e economia deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a ser uma ferramenta importante para tomar decisões financeiras mais conscientes. Guerras e crises internacionais são eventos fora do nosso controle. Isso é inevitável, mas seus efeitos podem ser reduzidos com planejamento financeiro, organização de gastos e diversificação de investimentos. Essas são estratégias frequentemente usadas para reduzir riscos em períodos de instabilidade econômica, que pode ser usada por qualquer um. Outra estratégia também é comprar Bitcoin com frequência. Bitcoin é uma moeda independente e escassa. Ter Bitcoin na sua carteira de investimento é inteligente e essencial para se proteger de crises econômicas mundiais. Acompanhar o cenário econômico e compreender como decisões internacionais afetam a inflação, juros e preços também ajuda a evitar decisões precipitadas em momentos de incerteza. Porque em um mundo cada vez mais conectado, conflitos que acontecem a milhares de quilômetros de distância raramente ficam restritos às fronteiras onde começaram. Mais cedo ou mais tarde, eles acabam chegando ao bolso de todo mundo. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo.